De momentos que deixaram o público em choque a incidentes assustadores para os quais ninguém estava preparado, essas transmissões ficaram marcadas na história. Momentos inacreditáveis da TV ao vivo que chocaram os telespectadores. Número 1. A transmissão paranormal de Rubsy no YouTube. Enquanto cuidava da casa de um amigo, o youtuber Rubsy decidiu abrir uma live. Mas o que era para ser uma transmissão normal virou um cenário de filme de terror em segundos. Primeiro, uma porta rangeu e se abriu sozinha. Depois, a luz começou a piscar e alguns objetos se moveram, como se um fantasma tivesse decidido participar da live. Ao contrário do que muita gente faria, Rubsy não se desesperou. Ele continuou conversando com seus seguidores como se fosse só mais uma terça-feira, mesmo com coisas estranhas acontecendo bem atrás dele. Foi assustador, mas ele manteve a calma e lidou com a situação como um verdadeiro profissional. Antes de continuar, é preciso falar de algo muito sério. Em 2018, uma repórter morreu durante a cobertura de uma maratona. Mais tarde, descobriu-se que ela estava com intoxicação alimentar e sofreu desidratação por causa do calor, o que acabou levando ao falecimento. O que você acha desse triste episódio? Deixe sua opinião nos comentários. Número 2. O homem enigmático que distraiu uma audiência no Congresso. Fevereiro de 2023. Em fevereiro de 2023, durante uma audiência do Subcomitê Judiciário da Câmara, todas as atenções não estavam voltadas para o senador Chuck Grassley, mas para o homem estranho sentado bem atrás dele. Enquanto Grassley falava por 15 minutos sobre excesso de poder federal, o sujeito de óculos quase não se mexeu. Encarava fixamente a câmera e piscava de maneira tão lenta que parecia em câmera lenta. Em certo momento, chegou até a fechar apenas um olho, como se fosse um robô com defeito. Ninguém sabia quem era ele de verdade. Talvez um assessor, talvez não. Mas a expressão congelada e perturbadora virou assunto na internet, com muitos dizendo que foi mais assustador do que qualquer coisa que Grassley falou naquele dia. Número 3. As irmãs gêmeas que correram para o trânsito na M6, no Reino Unido. Em maio de 2008, as gêmeas suecas Ursula e Sabina Eriksson causaram verdadeiro caos na rodovia M6, na Inglaterra. Motoristas ficaram em choque ao ver as duas caminhando pelo meio do tráfego intenso, desviando de carros em alta velocidade como se não fosse nada demais. A polícia foi chamada rapidamente e, por coincidência, uma equipe da BBC também estava no local filmando um programa sobre patrulhas de rodovia. Mas a situação fugiu do controle de repente. As irmãs dispararam na direção contrária, correndo direto para o fluxo de veículos. As duas ficaram gravemente feridas, mas o mais assustador veio depois. Ao recobrar os sentidos, Sabina se levantou, agrediu um policial e tentou voltar para a pista. Dias depois, a tragédia piorou. Sabina acabou esfaqueando um homem que havia oferecido ajuda e lhe dado abrigo. Especialistas acreditam que as gêmeas estavam sofrendo de uma rara condição chamada psicose compartilhada, o que deixou toda a situação ainda mais perturbadora. Número 4. Atividade paranormal na TV matinal da Albânia. Durante um episódio ao vivo do programa Morning Club, transmitido pela rádio e TV Clube FM em Tirana, na Albânia, algo muito estranho aconteceu diante das câmeras. O apresentador Blendi Fevziu estava no meio de uma entrevista quando, de repente, um jornal que estava sobre a mesa levantou sozinho e voou, como se tivesse vida própria. Blendi e o convidado ficaram completamente atônitos, tentando entender o que tinham acabado de presenciar. Quem estava assistindo em casa também ficou chocado, e muitos começaram a se perguntar se tinham acabado de presenciar um fenômeno paranormal transmitido ao vivo. Número 5. Modelo tailandesa afirma estar possuída em um talk show. Em 2016, a modelo tailandesa Tipawan Pui Chaphong foi convidada de um programa de entrevistas e fez uma revelação impressionante. Ela disse estar possuída por um espírito chamado Pop, conhecido no folclore tailandês por desejar sangue animal e até carne humana. Conforme a entrevista avançava, a situação ficou cada vez mais intensa. Pui começou a murmurar coisas sem sentido, depois passou a gritar, deixando o público assustado. Mas nem todos acreditaram na cena. Para muitos tudo parecia encenação. O fato de um momento mais dramático ter acontecido bem na frente das câmeras fez vários telespectadores suspeitarem de que era apenas uma performance para ganhar audiência, e não um caso real de possessão. Número 6. A boneca assombrada no programa This Morning da ITV.
Em um episódio do programa britânico This Morning, um casal contou sua história sobre uma boneca de porcelana que haviam comprado em uma loja de segunda mão. Pouco depois de levarem o objeto para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Alarmes de incêndio disparando sozinhos e arranhões misteriosos aparecendo na pele do marido. Ele chegou a relatar que, certa vez, sentiu uma queimação na perna e, ao olhar, havia vários cortes em seu joelho sem explicação. Os apresentadores ficaram com um pé atrás, mas os telespectadores gelaram quando viram a boneca balançar levemente na cadeira, ao vivo, diante das câmeras. Algumas semanas depois, a mesma boneca voltou ao programa, dessa vez com um novo dono, que contou estar passando pelas mesmas experiências assustadoras. Não é de se estranhar que tanta gente tente se livrar dela. Número 7. Olhos reptilianos em telejornal espanhol. Um trecho estranho do canal espanhol Espejo Público viralizou após algo perturbador acontecer ao vivo. No fim de uma reportagem, o repórter piscou algumas vezes, mas os espectadores notaram algo bizarro. Parecia que ele tinha um segundo par de olhos desenhados sobre as pálpebras. A internet foi à loucura com teorias. Alguns acreditaram que ele era, na verdade, um reptiliano disfarçado. Outros deram explicações mais realistas. Talvez lentes de contato diferentes, talvez uma falha da câmera que causou o efeito. Mesmo com explicações plausíveis, a cena assustou muita gente, que ficou sem saber o que realmente tinha visto. Número 8. O sorteio da Guerra do Vietnã transmitido ao vivo. Em 1969, a CBS transmitiu um momento inesquecível: o sorteio do recrutamento militar para a Guerra do Vietnã. O evento aconteceu na sede do Serviço Seletivo em Washington, capital dos Estados Unidos. Datas de nascimento eram retiradas de um globo uma a uma, junto com letras do alfabeto, determinando quais jovens seriam convocados para lutar. Foi o primeiro sorteio desse tipo desde a Segunda Guerra Mundial, e o clima era de tensão, emoção e incredulidade. Tudo se resumia à sorte. O seu aniversário poderia significar ser enviado para a guerra. Assistir a essas imagens até hoje arrepia. Era um lembrete doloroso de como o acaso podia mudar completamente o destino de uma vida. Número 9. Falso alarme de apocalipse zumbi em Montana. Em 2013, os telespectadores do estado de Montana tiveram um dos maiores sustos de suas vidas. Durante a exibição do The Steve Wilkos Show, a transmissão foi interrompida por um alerta de emergência assustador. A mensagem dizia que mortos estavam saindo de suas covas e atacando os vivos. A voz do alerta soava oficial, pedindo que todos ficassem dentro de casa e evitassem contato com os supostos zumbis. Embora a ideia fosse absurda, o tom sério do aviso deixou muita gente em pânico. Por alguns minutos, ninguém sabia se era uma piada, um novo programa ou realmente uma emergência. Logo descobriram que alguém havia invadido o sistema de transmissão de emergência para pregar um trote. As autoridades localizaram o responsável e confirmaram que tudo não passava de uma farsa. O pânico durou pouco, mas por um instante, os moradores de Montana acreditaram que o apocalipse zumbi tinha começado. Número 10. Transmissão religiosa invade o canal Playboy. No dia 6 de setembro de 1987, quem sintonizou o canal Playboy esperando um filme adulto acabou recebendo uma surpresa nada erótica. Do nada, a tela mudou e começaram a aparecer versículos bíblicos com mensagens pedindo arrependimento e respeito ao sábado. Esse corte inesperado foi obra de Thomas Haney, técnico da Christian Broadcasting Network. Ele conseguiu interceptar o sinal do satélite para transmitir seu recado religioso. Claro que não deu certo por muito tempo. Haney foi descoberto, acusado de pirataria de sinal e condenado a 3 anos de liberdade condicional. Esse episódio acabou ficando famoso como um dos exemplos mais curiosos de invasão de transmissão ao vivo na TV. Número 11. O protesto do Capitão Meia-Noite contra a HBO. Em 27 de abril de 1986, quem assistia ao filme The Falcon and the Snowman na HBO foi surpreendido com uma tela preta e uma mensagem estranha que durou cerca de 4 minutos e meio. O autor se identificava como Capitão Meia-Noite e reclamava dos altos preços cobrados pela emissora. Depois que o protesto terminou, o filme voltou normalmente, como se nada tivesse acontecido. As autoridades descobriram que o responsável era John R. McDougall, dono de uma antena parabólica que estava revoltado com os custos abusivos. Ele foi multado em $5.000
mas acabou ficando famoso por ter protagonizado uma das invasões mais ousadas da TV paga. Número 12. O apagão ao vivo no programa de Richard Belzer. Em 1985, o apresentador Richard Belzer recebeu Hulk Hogan e Mr. T em seu programa para divulgar a primeira WrestleMania. O que era para ser uma conversa animada virou um susto enorme. Belzer pediu que Hogan mostrasse uma de suas técnicas de luta. O lutador aplicou um mata-leão e, em segundos, o apresentador perdeu os sentidos e caiu duro no chão. Ele precisou levar pontos depois do acidente, mas sobreviveu com uma boa história para contar. O público ficou chocado, enquanto Mr. T tentava acalmar a plateia, reforçando que não houve má intenção. Foi um momento que ficou marcado na memória de todos. Número 13. A interrupção sobrenatural em programa mexicano. Em outubro de 2016, a vidente mexicana Moni Vidente participava do programa Sale el Sol, comentando sobre previsões e espiritualidade. De repente, enquanto falava sobre anjos, parte do cenário desabou atrás dela. Ao mesmo tempo, outro pedaço começou a girar sozinho, assustando os apresentadores. Um deles chegou a tremer de nervoso com a situação. O momento se espalhou rápido pela internet e Moni comentou depois nas redes sociais que um espírito poderoso havia causado a manifestação. Segundo ela, algumas entidades não percebem que já morreram, o que poderia explicar o fenômeno. Verdade ou não, foi um instante assustador registrado pela TV ao vivo. Número 14. Truque de mágica vira acidente em programa polonês. Em 2016, a apresentadora polonesa Marzena Rogalska participou de um número de mágica durante um programa matinal. O ilusionista Marcin Poloniewicz realizava o truque da bolsa com pregos e pediu a ajuda dela. O problema é que o truque deu errado. Marcin bateu a própria mão em uma das bolsas, felizmente sem se machucar. Mas quando chegou a vez de Marzena, ela pressionou outra bolsa, e dentro havia um prego de verdade. O resultado foi um grito de dor transmitido ao vivo para todo o país. Por sorte, o ferimento foi leve e a apresentadora perdoou o mágico. Mesmo assim, o acidente entrou para a lista de momentos que ninguém esquece quando o assunto é televisão ao vivo. Número 15. Mensagem de protesto invade série policial na Polônia. Em setembro de 1985, fãs da série policial 07, Zgłosie, sucesso na Polônia, foram surpreendidos por uma mensagem nada convencional. De repente, apareceu escrito na tela: "Chega de aumentos, mentiras e opressão. Boicotem as eleições." Depois descobriu-se que 4 astrônomos da Universidade de Torun haviam hackeado a transmissão como forma de apoiar o movimento Solidariedade, que lutava contra o regime da época. Os cientistas foram descobertos, mas como tinham trabalhos importantes na área acadêmica, receberam apenas multas e penas brandas. O protesto criativo ficou marcado como um ato ousado que misturou política, ciência e televisão. Número 16. A lembrança impressionante de Samuel J. Seymour. No dia 9 de fevereiro de 1956, Samuel J. Seymour, então com 95 anos, apareceu no programa I've Got a Secret, da CBS, e contou uma história inacreditável. Quando tinha apenas 5 anos de idade, ele testemunhou nada menos do que o assassinato do presidente Abraham Lincoln, em 1865, no Teatro Ford. Seymour estava sentado de frente para o camarote presidencial quando John Wilkes Booth disparou o tiro fatal. Curiosamente, o menino não ficou assustado pelo presidente, mas sim com Booth, que caiu da varanda e quebrou a perna tentando escapar. O relato, vindo de alguém que realmente esteve lá, deixou todos hipnotizados. Era como reviver um dos momentos mais marcantes da história dos Estados Unidos através dos olhos de quem viu tudo com apenas 5 anos de idade. Número 17. O fantasma visto em jogo do Sunderland. Em setembro de 2016, durante a partida entre Sunderland e Everton, transmitida pela Sky Sports, os espectadores perceberam algo muito estranho no gramado. Uma figura sombria, parecendo um funcionário cuidando do campo, apareceu ao fundo, mas logo em seguida simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Pouco tempo depois, outra figura semelhante surgiu, o que fez torcedores começarem a especular nas redes sociais. Teria sido apenas a reutilização de imagens antigas por engano, ou havia realmente algo estranho acontecendo nos bastidores da transmissão ao vivo? O mistério deixou muita gente intrigada e transformou aquela partida em um dos jogos mais comentados da temporada. Número 18.
O sussurro macabro no funeral da rainha Elizabeth II. Milhões de pessoas assistiram ao funeral de Estado da rainha Elizabeth II em 2022. Mas os telespectadores da ITV notaram algo inquietante durante a transmissão da procissão. Uma voz feminina sussurrando frases sobre morte e aprisionamento. Rapidamente teorias surgiram na internet, incluindo a hipótese bizarra de que seria a voz da princesa Diana, o que adicionou ainda mais mistério ao evento. Mais tarde, descobriu-se que a voz havia sido captada acidentalmente pelo microfone de um convidado durante a cerimônia. Mesmo assim, o sussurro enigmático deixou muita gente com arrepios e levantou dúvidas sobre o que realmente havia acontecido naquele momento solene. Número 19. Objeto estranho em jogo de futebol feminino em Londres. Em fevereiro de 2019, durante a semifinal da FA Women's League Cup entre Arsenal e Manchester United, algo chamou a atenção dos torcedores e das câmeras. No céu, acima do estádio, apareceu um objeto luminoso avermelhado que permaneceu parado por alguns instantes. As especulações começaram imediatamente. Alguns acharam que era apenas um drone, mas outros acreditaram estar diante de um OVNI. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que era. O episódio deu um toque inesperado ao jogo e deixou os fãs se perguntando se realmente tinham testemunhado algo fora do comum em plena partida. Número 20. A morte de Gareth Jones ao vivo na ITV. Em novembro de 1958, o ator Gareth Jones fez história na televisão britânica de uma forma trágica. Durante a gravação de um episódio da série Armchair Theatre, chamado Underground, ele começou a passar mal, mas insistiu em continuar. Pouco antes de entrar em cena, Gareth desabou atrás das câmeras, vítima de um provável ataque cardíaco. A equipe, em choque, precisou improvisar e concluir a história sem ele. Mais tarde, o ator foi registrado pelo Guinness World Records como a primeira pessoa a morrer durante uma transmissão ao vivo. Foi um momento inesperado e devastador que ninguém no set ou na audiência conseguiu esquecer. Número 21. O tiroteio fatal em disputa de planejamento, junho de 1991. Em junho de 1991, um caso de rotina em County Durham, Inglaterra, transformou-se em tragédia diante das câmeras. Jornalistas cobriam uma disputa entre o conselho local e Albert Dryden, que havia construído ilegalmente um bangalô. Quando as autoridades foram demolir a construção, Dryden sacou uma arma e atirou contra o inspetor Harry Collinson, que morreu na hora. Um policial foi atingido no glúteo, outro agente chamado Stephen Campbell e o jornalista Tony Belmont também ficaram feridos no caos que se seguiu. Dryden foi preso e condenado à prisão perpétua. Mesmo após sofrer um derrame em 2017, nunca demonstrou arrependimento. Pouco depois de ganhar liberdade condicional, faleceu. Esse episódio brutal ficou marcado como um alerta de como conflitos aparentemente pequenos podem sair totalmente do controle. Número 22. A falsa independência flamenga na TV belga. Em dezembro de 2006, a emissora belga RTBF interrompeu sua programação com uma notícia bombástica. O parlamento da Flandres teria declarado independência do país. A reportagem trazia entrevistas falsas e imagens de multidões comemorando, o que fez a encenação parecer muito real. Mais de 2.000 telespectadores ligaram para a emissora, em pânico, querendo entender o que estava acontecendo. Depois de cerca de meia hora, a RTBF admitiu que tudo não passava de uma encenação. Mas a confusão já tinha causado preocupação e até medo entre muitos cidadãos. O episódio mostrou a força e o perigo que uma notícia falsa pode ter, mesmo quando veiculada em um canal de confiança. Número 23. O desafio indiano ao guru tântrico. Em março de 2008, milhões de indianos acompanharam um confronto ao vivo entre o escritor racionalista Sanal Damaruku e o guru tântrico Surinder Sharma. O guru afirmava que poderia matar uma pessoa usando apenas seus poderes sobrenaturais em até 3 minutos. Damaruku se ofereceu como voluntário. Durante horas, Sharma fez rituais, invocou forças e tentou de todas as maneiras provar seus poderes, mas nada aconteceu. Em certo momento, para justificar o fracasso, Sharma afirmou que o escritor sobrevivia porque adorava um deus mais poderoso. Damaruku então respondeu com calma que era ateu e não acreditava em nenhuma divindade. A cena foi transmitida para centenas de milhões de pessoas, revelando publicamente o fiasco do guru e fortalecendo a causa racionalista na Índia. Número 24.
o acidente com Anthea Turner em Up 2U. Em julho de 1989, a apresentadora Anthea Turner estava em um evento do Royal Tournament, em Londres, para o programa infantil Up 2U. Ela apresentava uma equipe de manobras com motocicletas quando aconteceu o inesperado. Assim que terminou sua fala, uma moto saiu em disparada de dentro de uma van, acompanhada de uma explosão pirotécnica. A moto quase a atingiu e o fogo acabou pegando em suas roupas. Anthea caiu no chão tentando se proteger, enquanto descrevia depois o cheiro horrível de cabelo queimado misturado com bacon. Por sorte, foi levada rapidamente ao hospital e não sofreu ferimentos graves. Ela processou a BBC por falta de segurança e venceu o caso. Depois disso, a emissora reforçou os cuidados com seus apresentadores e garantiu ao público que ela estava bem, até mostrando que Anthea relaxava com uma xícara de chá após o susto. Número 25. A explosão falsa na TV tcheca. Em 2007, quem assistia ao canal de notícias CT Vine 4 da República Tcheca acompanhava imagens tranquilas das montanhas Krkonoše. De repente, a cena foi interrompida por um clarão enorme e a aparição de um cogumelo nuclear no horizonte. O público entrou em choque, mas tudo não passava de uma pegadinha do grupo de jovens artistas chamado Storhoven. Eles hackearam a transmissão para alertar como a televisão poderia manipular a percepção das pessoas. O susto foi enorme, mas a mensagem ficou clara. Nem tudo que aparece na tela pode ser levado ao pé da letra. Foi um choque que serviu de aviso sobre os perigos da desinformação. Número 26. A mulher que desaparece em programa dinamarquês. Durante uma entrevista ao vivo no TV2 Sport Center, no aeroporto de Copenhague, espectadores repararam em algo bizarro na área de retirada de bagagens. Uma mulher loira caminhava atrás de outra passageira, mas de repente parecia desaparecer no ar. O vídeo viralizou e muita gente acreditou estar diante de uma aparição fantasmagórica. Mais tarde, descobriu-se que a mulher era a jogadora de handball Trine Jensen. Ela não sumiu de verdade, apenas se movimentou em perfeita sincronia com a passageira à frente, criando uma ilusão de ótica. Ainda assim, foi um daqueles momentos que confundem os olhos e mostram como até transmissões ao vivo podem nos enganar. Número 27. O Falun Gong interrompe a TV estatal chinesa. Em 2002, o grupo espiritual Falun Gong, banido na China, fez uma ação ousada. Invadiu os sinais da televisão estatal para transmitir mensagens contra o Partido Comunista. As transmissões acusavam o governo de repressão violenta e chamaram a atenção de milhões de telespectadores que, em geral, só tinham acesso à programação controlada. As interrupções foram raras, mas muito significativas, pois abriram espaço para que parte da população tomasse contato com outra versão da realidade. Foi um ato de resistência arriscado que ficou marcado na história da mídia chinesa. Número 28. Wendy Williams desmaia ao vivo. Em uma edição especial de Halloween, em 2017, a apresentadora Wendy Williams apareceu fantasiada, mas algo assustador aconteceu. No meio da abertura do programa, ela ficou desnorteada. Seus olhos arregalaram e, em seguida, desabou no chão diante das câmeras. Mais tarde, Wendy explicou que havia sofrido um episódio de desidratação e aumento súbito de temperatura corporal. Ela fez questão de afirmar que não foi uma encenação. O susto foi enorme, mas a apresentadora voltou ainda durante a transmissão e terminou o programa. Muitos disseram que, sem o contexto, parecia até uma cena de possessão. Mas Wendy provou sua força ao se recuperar e concluir a apresentação como uma verdadeira profissional. Número 29. Repórter da Fox quase atingido por um raio. Em Phoenix, durante a cobertura de uma tempestade de monções, o repórter Matt Rodwald, da Fox 10, passou por um momento de puro risco. Enquanto falava ao vivo, um raio caiu a poucos metros de distância, com uma força capaz de ser fatal. Mesmo assim, ele manteve a calma e concluiu a reportagem. O raio foi tão poderoso que chegou a derrubar a energia elétrica da região 2 vezes. Quando o vídeo viralizou, muitos criticaram a emissora por expor o repórter a tamanha ameaça. Ainda assim, o sangue frio de Matt impressionou e mostrou como o jornalismo de campo pode ser perigoso. Número 30. Ritual satânico aparece na ABC da Austrália. Em agosto de 2021, telespectadores que assistiam ao ABC News Austrália levaram um baita susto. Durante uma reportagem, a transmissão cortou abruptamente para uma cena estranha.
3 pessoas encapuzadas em uma sala vermelha entoando "Salve Satã! Salve Satã!". A imagem viralizou na internet e muita gente achou que fosse algum tipo de mensagem oculta. Mais tarde, a emissora explicou que tudo não passou de um erro técnico. O sistema exibiu acidentalmente imagens de uma reportagem sobre satanismo nas escolas australianas. Mesmo assim, a cena perturbou o público, que certamente não esperava ver um ritual sombrio durante o noticiário. Número 31. O fim trágico do programa Late Late Breakfast Show. Na década de 1980, a BBC apresentava o programa Late Late Breakfast Show, famoso pelos desafios perigosos do quadro Give It a Whirl. Em setembro de 1983, Richard Smith tentou quebrar um recorde saltando de carro sobre 70 metros de veículos. O salto deu errado. O carro virou no ar e caiu de cabeça para baixo sobre os outros. Smith sobreviveu, mas gravemente ferido. Não foi o único acidente. A participante Barbara Sliman também se machucou, e em 1986, o dublê Michael Lush morreu em um ensaio. Depois disso, a BBC cancelou o programa, reconhecendo que o risco era alto demais. O caso virou um lembrete de que, em transmissões ao vivo, a busca por espetáculo não pode superar a segurança. Número 32. Fantasma captado em cemitério de Nova York. Enquanto cobria os passeios noturnos de Halloween no cemitério Greenridge, em Saratoga Springs, Nova York, o repórter Sam Hessler não percebeu nada de estranho. Mas quando o programa foi ao ar, os telespectadores repararam em algo arrepiante. Uma figura translúcida atravessando os túmulos ao fundo. Durante a transmissão ninguém notou, mas as imagens geraram grande debate. Muitos acreditaram que se tratava de um espírito. Outros pensaram em reflexos ou truques de câmera. Seja qual for a explicação, a cena assustou o público e fez muita gente pensar 2 vezes antes de andar em cemitérios à noite. Número 33. Apresentadores holandeses comem carne humana em programa. Em dezembro de 2011, o programa Guinea Pigs, da TV holandesa, deixou os telespectadores chocados. Os apresentadores Dennis Storm e Valério Zeno decidiram provar pedaços da própria carne em frente às câmeras. Antes da gravação, ambos passaram por pequenas cirurgias em que foram retirados fragmentos de pele e gordura do abdômen e das nádegas. Depois, um chefe preparou e serviu a carne para eles comerem ao vivo. Embora o ato fosse legal no país, já que o canibalismo não é proibido quando feito de forma consensual e sem causar danos sérios, muita gente ficou horrorizada. A cena entrou para a lista dos momentos mais bizarros e perturbadores já mostrados em TV aberta. Número 34. Luz misteriosa em Praia do Peru. Em fevereiro de 2020, mais de 200 pessoas se reuniram na praia de Iaia, famosa por relatos de OVNIs, com a esperança de presenciar algo incomum. O evento estava sendo transmitido pela Capital TV. De repente, uma luz brilhante surgiu sobre o mar, pairando no ar. Os participantes apontaram lasers em direção ao objeto e, surpreendentemente, a luz respondeu com um feixe ainda mais intenso. Como era noite, ninguém conseguiu identificar exatamente o que era. Uns acreditaram que fosse um drone, outros suspeitaram de embarcações, mas muitos juram que presenciaram algo extraterrestre. Até hoje, o caso segue sem explicação definitiva. Número 35. Repórter quase é atropelado em São Francisco. O jornalista Alex Savage, da TVU, estava gravando uma reportagem perto de uma rodovia em São Francisco quando o perigo apareceu do nada. Um carro perdeu o controle e avançou direto na direção dele. Tudo foi captado ao vivo pela equipe. Por reflexo, Alex deu um salto para o lado, escapando por muito pouco de ser atingido. Mais tarde, contou que essa decisão de frações de segundo provavelmente salvou sua vida. A cena mostrou como o jornalismo em campo pode ser arriscado e como, em certas situações, só a reação rápida separa a tragédia de um milagre. Número 36. O clarão azul que parou Nova York. Em dezembro de 2018, os moradores de Nova York ficaram atônitos quando o céu noturno se iluminou com uma forte luz azul. O clarão era tão intenso que transformou a noite em dia por alguns minutos. As luzes de casas e prédios começaram a oscilar e até o aeroporto de LaGuardia ficou sem energia. Imediatamente surgiram teorias nas redes sociais. Alguns falavam em invasão alienígena, outros em algum fenômeno paranormal. A explicação real veio depois. Um transformador havia explodido em uma usina de energia no Queens.
criando o espetáculo luminoso. Nada extraterrestre. Apenas um grande problema elétrico que deixou a cidade boquiaberta. Número 37. A campanha bizarra do ventríloco, em Rhode Island. Durante a corrida ao Senado em 2012, o republicano Barry Hinckley lançou um comercial com seu filho Hudson. No vídeo, o menino falava sobre desemprego de uma forma que o público achou fofa, mas a situação ficou estranha durante uma entrevista ao vivo na Fox News. Enquanto o garoto respondia, Hinckley mexia a boca discretamente, repetindo as falas do filho. O resultado parecia um ato de ventríloco desajeitado. Muitos acharam a cena estranha e desconfortável, o que pode ter prejudicado sua campanha. Depois ele disse que estava apenas nervoso, mas o episódio ficou marcado como um dos momentos mais constrangedores da política transmitida ao vivo. Número 38. Copo d'água se move sozinho em programa hondurenho. Em 2015, durante o Primeira Edição, programa de café da manhã de Honduras, aconteceu algo que deixou todos sem entender. Um copo d'água, parado na mesa, começou a deslizar sozinho diante das câmeras. O apresentador Carlos Molina chamou seu colega Pablo Zapata para ver o fenômeno. Molina disse que sentiu um frio estranho no ar instantes antes de o copo se mover. Alguns acharam que fosse truque, mas ele negou. Chegou a contar que, ao tentar mover o copo depois, parecia que ele estava grudado na mesa. O momento deixou telespectadores intrigados e alimentou especulações de algo paranormal. Número 39. Aparições após o tsunami no Japão. Em março de 2011, o Japão foi devastado por um terremoto seguido de tsunami, que deixou quase 20 mil mortos e mais de 3 mil desaparecidos. Em meio à tragédia, relatos assustadores começaram a circular. Algumas transmissões mostraram figuras translúcidas emergindo das ondas e sumindo. Moradores também contaram ter visto espíritos vagando pelas ruas destruídas, e até taxistas relataram que passageiros fantasmagóricos pediam corridas e desapareciam antes de chegar ao destino. Para muitos, eram apenas projeções psicológicas de um trauma coletivo. Para outros, sinais de que as almas das vítimas ainda estavam presas. Independentemente da explicação, os relatos revelam a profundidade do impacto emocional da catástrofe. Número 40. O desaparecimento do Papa Francisco ao vivo. Durante uma transmissão no Vaticano, o Papa Francisco saudava a multidão de sua sacada. Quando terminou e virou-se para entrar, algo inexplicável aconteceu. Ele simplesmente pareceu desaparecer no ar. O vídeo viralizou com especulações de todo tipo. Alguns disseram que era um holograma, outros acreditaram em truque de segurança, e houve até quem falasse em algo sobrenatural. A explicação mais plausível foi uma falha de câmera, mas nada disso impediu que o momento intrigasse milhões de pessoas. Até hoje, o sumiço repentino do Papa é lembrado como um dos episódios mais misteriosos já vistos em transmissões religiosas. A televisão ao vivo tem esse poder: unir o público em torno de grandes eventos, mas também revelar momentos de caos, estranheza e tragédia em tempo real. Esses acontecimentos inesquecíveis provam que nada é totalmente previsível quando as câmeras estão ligadas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!